Oi, gente, eu sou a Lucineide, mas pode me chamar de Lu, de Lúcia, e sou professora orientadora do Grêmio Estudantil aqui da Teodomiro Dias. Oi, gente, meu nome é Ana Carolina, eu sou do 9º ano A e eu sou presidente do Grêmio. Oi, gente, meu nome é Kézia, eu sou do 9º ano A e sou da Comissão de Cultura. Oi, gente, eu sou a Maria Clara, eu sou do 9º A e eu sou secretária do Grêmio. Oi, eu sou a Heloísa, eu sou do 9º ano e sou a segunda secretária do Grêmio. Oi, meu nome é Maria Luísa, eu sou do 5º ano e sou a presidenta do Grêmio. Meu nome é Tainá, eu sou do 5º ano e eu sou vice-presidente. Oi, meu nome é Laura, eu sou do 4º B e sou tesoureira. Oi, meu nome é Micaele, eu sou do 5º A e sou secretária do Grêmio. Oi, meu nome é Isabela, eu sou do 5º A e eu sou tesoureira. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Hoje a gente está aqui para poder fazer um bate-papo, para poder falar um pouquinho do protagonismo feminino do nosso Grêmio Estudantil aqui da Teodomiro Dias. E aí a gente vai começar falando sobre como que foi a organização das chapas esse ano. E aí eu vou pedir um pouquinho para a Ana Carolina, nossa presidenta, falar um pouquinho como é que foi. A nosso Grêmio foi organizado desde o ano passado, a gente já vem aqui com a posse e a gente sempre priorizou chamar e convocar meninas para fazerem parte do Grêmio. Ou seja, a gente tem uma presidenta, que sou eu, mulher, a gente tem uma vice, a gente tem a tesoureira, a gente tem a secretária, as comissões, todas as nossas funções são repletas de meninas fazendo parte, porque a gente acha isso muito importante. Muito bem. A gente também tem a representatividade do Grêmio Estudantil na parte da tarde, aqui na figura da Micaela e da Isa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também como é que foi a tarde, né? A nossa eleição de tarde também foi muito começada por meninas. Muitas meninas gostariam de participar, não só da nossa sala, como do 4º ano B, 4º A e 4º C. E o nosso Grêmio é composto muito por mais meninas do que por meninos. Muito bem. E aí a gente fez, eu lembro que a gente no processo eleitoral, a gente fez uma série de debates, né? Para poder a gente ter o processo eleitoral consolidado. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi participar dessa experiência dos debates, como é que foi para vocês a discussão lá entre as chapas. Então, eu acho que a discussão entre as chapas foi um processo muito importante para que as pessoas conseguissem decidir qual chapa elas queriam votar. E eu acho que o debate foi gratificante para que a gente seja eleito, a nossa chapa. Porque nós, lá na mesa, só tinha 3 mulheres, que era eu, a secretária, a presidenta e a vice. E nós 3 conseguimos pegar esse público, mostrar para eles o que a gente queria passar para eles como Grêmio, como a gente queria representar eles. E eu acho que isso pegou bastante o público e fez com que eles gostassem de nós e elegissem nós. Muito bem. À tarde também a gente teve debates também, né? E nós tivemos 2 chapas à tarde e as 2 chapas também tínhamos meninas liderando as chapas. Como é que foi o debate à tarde? O que vocês acharam? O debate, eu acho que o debate à tarde foi legal, tipo, foi justo, porque teve chapas que também não ganharam, mas também concorreram e concordaram, ficaram felizes pela gente. Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um segundo momento, que é sobre os projetos, né? Os projetos que vocês vêm tentando encabeçar aqui durante o ano letivo. E vamos falar um pouquinho de alguns deles. Por exemplo, nós tivemos o Interclasse, que foi um pedido dos estudantes, né? Foi sempre um pedido dos estudantes da organização do Interclasse, e aí pensar como as questões de gênero apareceu, né, no Interclasse. Vocês queriam falar um pouquinho? Podem falar um pouquinho pra gente? O Interclasse é uma coisa que a gente vê na escola há muito tempo. Acho que desde que a gente está no 5º ano, a gente já vê isso acontecendo. Então é uma coisa que já virou costume aqui. Então toda vez que a gente é eleito, já vem Interclasse, Interclasse, Interclasse. Só que tinha uma questão que a gente vê aqui na escola, que não tinha muita presença das meninas nos esportes. Tanto no futebol, quanto de repente nos vôleis, nas queimadas. Então a gente priorizou muito isso.
E a gente, como meninas que faziam parte de jogos, de futebol, etc., a gente foi atrás disso e a gente não pensou de primeiro momento em ir atrás de um futebol misto, porque a gente, como faz parte desse ciclo de meninas que jogam, a gente via que a nossa vontade era jogar contra meninas mesmo, meninas e meninas. A gente não tinha vontade de jogar com os meninos, então foi uma movimentação que eu achei legal, que deu certo. A gente teve o Interclasse Feminino ano passado, esse ano a gente pretende fazer de novo também, e sempre melhorando e escutando mais a opinião e a satisfação das meninas. Eu queria falar um pouquinho sobre isso também. Na questão do interclasse e na questão de gênero, eu acho que nossa escola, como a Ana disse, não tinha presença feminina em muitos esportes. E a gente acho que com certeza isso é por conta que as meninas não se sentem confortáveis perto dos meninos. Tanto que quando a gente começou a organizar isso, a gente organizou quadras, tipo, dia menina, dia menino. E aí começou a aparecer as meninas, um número que, tipo, a gente não imaginava que ia aparecer. E a gente, tipo, não sabia que tinha tantas meninas interessadas pelo esporte. A gente só conseguiu ver isso quando a gente se separou dos meninos. E aí as meninas começaram a aparecer. Muito interessante. E aí, é muito interessante o que vocês estão trazendo, né? E aí, como que é a tarde aqui, o pessoal da tarde em relação aos esportes, às brincadeiras? Existe essa separação de meninos e meninas? Como vocês percebem, agora que vocês estão no Grêmio Estudantil, como que os meninos veem vocês, tratam vocês na liderança do Grêmio Estudantil? Eles tratam a gente como se fôssemos muito frágeis, como se não pudéssemos jogar aquilo. Outro dia, as meninas e os meninos jogaram como se fosse um futebol misto e acabou que, pelo que eu percebi, as meninas ganharam. Aconteceram, estavam falando que era mão, que tinha sido pênalti, que elas tinham errado. E eles também falam que a gente vai se machucar, falam que a bola vai bater muito forte na gente, que a gente vai sair chorando, mas muitas meninas jogam muito vôlei. Na nossa sala, a maioria delas jogam vôlei. Só que 5, 6 meninas vão para o futebol. O que não é muito que a gente vê elas poderem jogar, porque os meninos falam para elas saírem e acabam que elas desistem, porque eles não passam a bola para elas. Se elas forem pegar, elas têm que ir lá. Isso é um negócio muito chato, porque é assim que a gente se machuca. É a gente tentando pegar a bola dos meninos, sendo que eles não querem nos ajudar passando a bola pra gente. Sim. A violência, né, de gênero é uma coisa bastante... Vocês sempre falam aqui na escola, e à tarde já começa desde os pequenininhos, né? É uma coisa que as meninas sempre falam e a gente sempre vê aqui os professores relatando. A gente sempre tenta trabalhar de diversas formas. E aí, esse ano, a gente percebeu um comportamento um pouco destoante. Eu queria ouvir vocês falando um pouquinho dessas violências e como vocês reagiram a essas violências no período da manhã. A gente reagiu como se fosse uma coisa inaceitável, né? Um absurdo, que é o que é. A gente não concorda com esse tipo de coisa e a gente se posiciona nisso. Nós, em questão, a gente mais do Grêmio. Outras meninas ficam mais, sabe, no canto delas, meio que aceitando. Mas a gente não consegue aceitar isso, tanto que a gente propôs coisas contra isso e tá realizando, né, as propostas pra gente poder mudar isso, porque isso é algo inaceitável. Então, conta um pouquinho pra gente qual foi a proposta que vocês propuseram, né, para tentar intervir nas violências de gênero que tem acontecido com bastante frequência no período da manhã, né? Como tem sido a experiência, aquilo que vocês propuseram, né? Por que vocês propuseram isso e como tem acontecido? A gente pensou muito depois de ver várias situações de machismo, misoginia. E a gente pensou que a maioria desses meninos fazem as coisas e não reconhecem que o que eles fazem é errado. Então, a gente, pensando nessa movimentação, a gente refletiu que talvez fosse bom a gente escutar relatos de outras meninas, não ter somente relatos nossos, para a gente poder passar para eles situações que talvez eles não enxerguem da maneira que a gente enxerga. Então, a gente fez uma roda de conversa com meninas, começando pelos nonos, para fazer um teste, que era onde a gente estava vendo casos mais radicais. Então, a gente começou agora pelos nonos, fizemos 2 reuniões com meninas, já fizemos hoje a segunda com os meninos. E
Com as meninas, a gente está vendo uma avaliação positiva. Na primeira teve bastante conversa, teve bastante resposta. E várias meninas que talvez se mostrassem reservadas antes conseguiram se abrir mais nessa roda. Com os meninos, a gente não houve relatos muito bons na primeira, mas na segunda a gente correu de melhorar isso para a gente conseguir fazer bom para todo mundo. Então, a gente tem percebido que a atuação de vocês tem dado resultado. Vocês conseguem ver que o protagonismo de vocês tem dado uma profundidade no olhar dessas questões, né? Então, quais são as propostas de vocês daqui para frente, olhando, né, não só questões de gênero, mas as propostas de vocês daqui para frente em relação ao Grêmio Estudantil? Aí, vou perguntar para vocês, depois passo para as meninas. Tá. A gente começou primeiramente com essas rodas, né? Com essas rodas de conversa. E a gente também estava pensando em fazer talvez campanhas, talvez fazer alguma espécie de trabalho que trouxesse uma conscientização sobre isso, talvez uma apresentação sobre artes visuais que demonstrem isso e o quanto isso é algo que precisa ser levado a sério, porque infelizmente hoje em dia isso está muito inteirado na nossa sociedade como algo normal, né? Então às vezes as pessoas fazem coisas e não percebem, mas é sempre muito bom a gente correr atrás disso. A gente também fala muito sobre isso na mediação de conflitos, que é algo que a gente sempre envolve sobre problemas de misoginia e machismo. Então a gente está sempre em vários determinados cantos da escola tentando falar e integrar esse assunto. Vocês querem falar um pouquinho aqui à tarde? De casos de violência entre a turma da tarde, nós meninas do Grêmio nunca vimos. Mas de casos de machismo percebemos muito. Sobre o que gostaríamos de fazer sobre esse assunto, não pensamos muito, mas poderíamos fazer cartazes indicando como a história das mulheres e a história dos homens nessa história de machismo, de violência, vai muito além do presente, vai além do passado. Poderíamos fazer cartazes mostrando como mulheres da ciência são importantes. Albert Einstein foi um homem muito importante, mas existem mulheres que também foram muito importantes por trás da ciência. Muitos homens que levaram o valor por tudo que eles fizeram, sendo que mulheres também fizeram coisas incríveis. Poderíamos levar isso além, conversando com as outras salas, mostrando como isso acontece, fazendo cartazes e só. Muito obrigada. Então, acho que a gente fica por aqui, né? Esse papo de hoje. A ideia é que meninas e mulheres inspirem meninas e mulheres para um futuro melhor. Acho que é isso, gente.